Radical TV. Pergunta-lhe, por que o apóstolo considera o TB Joshua como um falso profeta, já que TB Joshua é um grande doador em favor dos necessitados? Pergunta-lhe também se o fundador da IURT, a instituição onde ele teve a conversão, é um verdadeiro servo de Deus. E também quais são os que são os verdadeiros homens de Deus, como referência para ele entre os líderes religiosos da atualidade. Preste bem atenção. Olha, eu esperei por essa pergunta. E como esperei, eu vou orar a Deus para que Deus te revele quem é o TB Joshua. Eu conheço o TB Joshua há 15 anos. Há 15 anos, quando comecei o meu ministério, eu já era apaixonado por TB Joshua. Mas todas as vezes que eu assistia aquelas mensagens com milagres e poder, eu saía atribulado, angustiado. Mas há crentes tão cegos que não seguem os sinais dos tempos, como Jesus reprovou aos judeus. Você tem que indagar a Deus, por que eu perco paz quando eu vejo esse homem? É isso que eu fiz. Eu fui orar. Eu não me deixei levar pelos milagres. Eu não detestei logo o TB Joshua porque senti mal. Mas eu fui orar, porque também não posso ser levado pelos meus sentimentos. E eu orei, Senhor, por que quando eu vejo o TB Joshua, eu sinto-me mal? Foi assim que Deus me mostrou, me revelou. Agora vai, olha bem para o altar do TB Joshua. E eu meti a fita e eu vi o nome de Emanuel no chão. Agora o que a Bíblia diz? Eu vos dou poder para pisarem serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Olha o que a Bíblia diz. E o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Olha o que a Bíblia diz. Que os ímpios se farão cinza debaixo dos nossos pés. TB Joshua coloca o nome de Emanuel, Deus conosco, debaixo dos seus pés. Isso é uma autêntica profanação. Na América existe uma igreja, eu li muitos livros, a igreja de Satanás. Na porta está escrito o nome de Jesus. Todos os membros da igreja, quando chegam aí, limpam o pó dos seus sapatos em cima do nome. Profanação. Ok, talvez você diga, isso não é suficiente para você. Alguém me disse, não, pode ser ignorância. Ok, calma aí. Você está a dizer que o TB Joshua anda oferecendo donativos aos pobres, não sei quem. Sabe qual é a maior igreja do diabo na terra? Sabe? Você sabe. A maior igreja do diabo é a igreja católica romana. E é a igreja com maior organização caritária do mundo. A Igreja Católica dá caridade em todas as nações, pode ser nações muçulmanas, nações que não têm catolicismo em momentos de catástrofe, calamidade, estão lá as caritas para apoiar as pessoas em tempos de guerra e outras coisas. E a caridade levou a Igreja Católica a ser uma igreja santa? Não. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu entregasse a minha riqueza aos pobres, se eu não tivesse caridade, para nada me aproveitaria. Então, como pode alguém que deu toda a sua fortuna aos pobres, isso não é amor? Caridade é amor. Significa que você pode dar e isso não será amor. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor não é dar alguma coisa, é dar vida. Eu posso te dar todo o meu dinheiro e não te dar a minha vida. O verdadeiro amor é aquele que alguém dá a sua vida pelos seus amigos. Então, os falsos profetas, Satanás é o primeiro caridoso do mundo. Controla os governos da terra que maltratam seus povos. Mas são eles que aparecem com caridades. Mas atrás da caridade está lá uma moca para matar as pessoas. Então, aquela caridade que o TB Joshua faz é para esconder a verdadeira natureza de TB Joshua. Você não deve olhar para um profeta e dizer que é profeta de Deus por aquilo que ele faz. É por aquilo que ele é. Jesus não disse, olha, pelos milagres, pela caridade, pelas ofertas que dar, pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, os conhecereis. Pelos seus frutos. Quais são os frutos? Os frutos que João Batista exigiu aos judeus. Produzir frutos dignos de arrependimento e não presumais em vós mesmos que somos filhos de Abraão. Eles também diziam que eram filhos de Abraão, mas João Batista lhes disse, vocês são filhos do diabo, porque vocês nunca se arrependeram. Frutos do Espírito, verdadeiros frutos, não frutos imitados por Satanás. TB Joshua é o maior falso profeta da África. É o maior falso profeta, o Cristo, aliás, o falso Cristo negro. É ele que está contaminando não somente a África e o mundo. Todos os seus descendentes, seus frutos, ou então filhos que ele vai nascendo, é tanta profanação. TB Joshua é um adúltero, TB Joshua é um feiticeiro, TB Joshua
Ele faz sexo com as meninas do grupo coral. TB Joshua, há 15 anos, apareceu uma senhora grávida que falou que ele que lhe engravidou. Mas esses falsos profetas têm a cobertura de Satanás e os juízes da terra. Os governos lhes defendem. Eles compram a justiça. Você pode queixar o TB Joshua por um crime, ninguém vai lhe prender. Porque o advogado ou então o procurador é amigo dele. O juiz é amigo dele. O presidente é amigo dele. Até vão te matar você. TB Joshua é corrupto. É falso profeta. As caridades que ele faz é para esconder a verdadeira natureza dele. Pelos seus frutos conhecereis. Ele é um adúltero, só que por cada dimensão que ele alcançou, todos os seus pecados não são manifestos por fora, porque é uma cobertura muito grande de Satanás. E assim, as pessoas só olham para aquilo aí. Ele pisa o nome de Jesus, e todos vocês estão a ver. Emanuel, TB Joshua é do diabo. Quando ele faz o dedo assim, se vocês não sabiam, esse dedo aqui é o símbolo de um animal de rinoceronte. E ele nasceu com 15 anos, 15 meses. E esse animal nasce também com 15 meses. É a profanação. Deus determinou, são 9 meses. 9 mais 6, 15. E o número 6 é o número preferido de Satanás. Sim, nasceu com 15 meses. E por isso, ele faz esse sinal aí para ministrar a cura e a libertação. Porque ele faz pacto de rinoceronte. Rinoceronte na África se faz pacto com esse chifre para ter essa riqueza e sabedoria. Por isso ele usa esse truque aqui, esse símbolo de Satanás, que ele apresenta às pessoas. Aquelas pessoas que são curadas são amaldiçoadas. Eles depois vão morrer. As pessoas são curadas de câncer, depois vão ter diabetes. São curadas de diabetes e vão ter AIDS. São curadas de AIDS. É mentiroso. Ele cobra dinheiro em surdina. Ele não cobra assim aos pobres, aos ricos, esses ministros grandes que ele visita, ele cobra dinheiro. Tem que pagar dinheiro. Esse Eliseu que ele consagrou aqui, lhe deu cartão vermelho. Por quê? Porque não estava a mandar o dinheiro para ele. E ele expôs dizendo que não lhe enviou, mas antes ele aceitava. Então, é verdadeiro falso. Olha só para os seus frutos. Ele deu cartão vermelho no Eliseu? Claro, ele falou em público que Eliseu não lhe mandou, que Eliseu não era discípulo dele, que não é filho dele. Mas no passado não. No passado Eliseu ia lá, lhe recebia, dava dinheiro, porque o Eliseu mandou vir um contentor de água com a marca de TB Joshua da China. E ele deu o quê? Como é que se diz? Mas enganou, claro, não deu dinheiro. E o homem também ficou chateado. Está ouvindo? As pessoas não sabem disso. Claro. Hoje o Eliseu já não vai na Nigéria, já não fala nele do TB Joshua. Hoje o Eliseu diz que o pai dele é Beni. Hoje o Eliseu agora anda de branco, veste de branco nas suas cruzadas ou reuniões. Tipo Beni, porque mudou, porque aí lhe fecharam as portas. Não porque lhe fecharam as portas que ele seja filho do diabo. Ele também é outro filho do diabo. Lhe fecharam as portas por causa de dinheiro. Não honrou os compromissos. O profeta Eliseu. Profeta Eliseu. Sério? Estou a te falar com convicções. Eu não ouvi do alto. Ouviste? Isso é complicado. Agora veja para o profeta Eliseu, que ele impôs as mãos e recebeu o tal poder. Olha a vida de Eliseu. Eliseu tem mulheres em todo lugar. Engravida, manda para fora. Engravida, manda para fora. Eliseu viola as meninas lá. Eliseu faz, desfaz. Eliseu até dopa as pessoas. Leva as pessoas a ficarem endemoniadas, as moças, para fazer sexo com ele. Depois põe a roupa dele, mas a moça vai ver que algo aconteceu. Como faziam alguns pastores da IUR no passado, que iam orar para as pessoas. Há uma pergunta que você me fizeste, parece que ainda não respondi. O que tu fala? É mesmo nessa pergunta aí. Edir Macedo. Eu vou te falar uma coisa. Edir Macedo foi homem de Deus até 8 anos. Isso não foi o homem que me revelou, foi Deus. Eu não gosto de falar de Edir Macedo. Você controla em todas as minhas mensagens, nunca pronuncio o nome de Edir Macedo, por causa do sentimento de gratidão. Mas como ele está me perguntando isso, eu vou lhe falar. Por sentimento de gratidão, a um pai não se deve afrontar. A um pai deve ficar em silêncio. Já intercedi tanto por ele, mas descobri da parte do Senhor que não há mais solução. Porque há uma fase que o homem ainda pode voltar, mas há outra fase que já não volta, quando o homem blasfema contra o Espírito Santo. Não terá perdão nem agora nem amanhã. Depois de 8 anos, ele se desviou. Ele se desviou, vocês que é brasileiro, quando ele foi para a América. Quando ele foi para a América, fugiu às perseguições e ele se deparou com os livros do Kenneth Hagin, o maior mestre da prosperidade do nosso tempo, ou então que começou com a mensagem da prosperidade, que Satanás tinha levantado. E ele é considerado lá como um grande profeta. Falso profeta, Kenneth Hagin. Eu não sei se estou pronunciando bem em inglês essa palavra. E ele começou a ler os livros desse falso mestre. E ele descobriu que ele ficaria rico através daquela mensagem. E quando ele voltou no Brasil, há um bispo que esteve com ele que denuncia isso.
E disse assim, a partir de hoje a mensagem da igreja não é mais o Espírito Santo e fé, agora é fé e milagre, ou então prosperidade. Pronto, mudou a mensagem. Mudou o O discurso, 8 anos depois. Ouviste? Mas no princípio, ele era homem de Deus. O Edir Macedo é um caso fora de série no mundo, se você não sabia. Edir Macedo é um caso fora de série no mundo. Edir Macedo tinha, eu creio que tem, mas já não da parte do Senhor. Ele tem o espírito que só os grandes homens de Deus tiveram. Paulo e outros, o espírito de determinação. Isso é muito essencial no mundo do espírito. As trevas, quando ele descobre que o homem é um homem muito determinado, eles vão lhe perseguir porque esse vai destruir as obras dele. E o Edir Macedo tinha isso. Por isso lhe perseguiram até que mataram ele. Por isso eu nasci desse ministério. Deus deveria me levar... O Edir Macedo, na ótica do apóstolo Marcelino, já está morto há muito tempo. Há muito tempo, 8 anos depois que começou... Temos a ver aí apenas tipo... Não, é assim, escuta só. Uma igreja, um homem, quando ele se corrompe, perde a presença de Deus, mas a graça vai permanecer nele. Depois as trevas vão lutar para lhe tirar a graça. Quando é que tiram a graça? Quando leva ela a blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfema contra o Espírito Santo, mais ou menos como um homem de Deus fazer pacto com o diabo. Nega a Deus. O Espírito Santo desiste dessa pessoa, já não vai lhe convencer mais. E ficou perdido para sempre. Aí perdeu não somente a presença de Deus, a graça de Deus. E quando uma igreja, um homem, perde a graça de Deus, se torna homem do diabo. Aquela igreja, vem o diabo, Satanás se assenta lá. E o homem é levado para o outro lado. E eles usam aquela característica, que é a determinação que ele carrega, estão a usar agora no lado das trevas. Por isso, quando Edir Macedo começou, era um homem de muita oração e jejum. Eu não conheço a história, mas vocês conhecem. Muita vigília, muita oração. Ele perturbou as trevas. O Brasil tremeu com a presença dele no Brasil. Por isso lhe perseguiram, todos os sectores perseguiram ele, até que mataram ele. 8 anos depois, primeiro perdeu a graça. Aliás, a presença do Senhor. Depois perdeu a graça. E quando perdeu a graça, se tornou do outro lado. Agora é instrumento de Satanás na terra. Então, estamos a ver aí agora é um sepulcro Tudo caiado. é muito mais que um sepulcro caiado. O que estamos a ver são ossos secos. Passou a fase até dos corpos. Não são corpos podres, ossos ou então secos. podemos dizer também que Edir Macedo morreu muito tempo, então esse que está aí não passa de um reptiliano. Não, é mesmo ele. O que é que acontece? Quando um homem dá trabalho às trevas, resistam isso, esse é o segredo que eu vou vos falar. Um homem dá trabalho ao mundo do espírito, eles preferem não lhe matarem fisicamente, lhe matam espiritualmente, lhe usam, assim como Deus fez com Paulo. Paulo era terrível contra a igreja e Deus tomou e inverteu. Ele não é reptiliano, é mesmo homem, mas está a ser usado agora por Satanás para arrastar milhares para o inferno, por causa do espírito que ele carrega, de coragem e determinação.